Agora são 10 horas e 31 minutos e a gente está de volta. Hoje o Brasil comemora 133 anos da proclamação da República. Mas a história por trás dessa data vai muito além dos eventos do dia 15 de novembro de 1889. Por isso a gente recebe aqui no estúdio o professor de História Jodenir Souza para a gente destrinchar aí as causas e as consequências desse que foi um grande marco para o nosso país. Bom dia, Jodenir. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. A gente sabe que é feriado, né? Mas assim, muita gente não sabe o que tem por trás dessa data. O que é celebrado no dia 15 de novembro, Jodenir? Dia 15 de novembro a gente celebra o fim do Império Brasileiro, a segunda etapa da nossa história e o início da nossa etapa atual, a República Brasileira. Esse momento em que nós elegemos nossos governantes e eles são temporários, têm um prazo de mandato e a população participa mais ativamente do poder. E dia 15 de novembro, então, de 1889, marca aí essa data, né, que representou o enfraquecimento da monarquia no Brasil. Isso se deu pelo fato da monarquia não atender aos interesses e às demandas da sociedade? Teve outros fatores envolvidos aí? Como que foi? São várias questões, mas talvez um ponto fundamental é que a monarquia realmente ela não veio acompanhando algumas mudanças que o mundo passava com a Revolução Industrial, capitalismo, né? Mudanças de governos no mundo e o Brasil era a única monarquia da América. Fomos o último país da América a se tornar uma república e a república era a marca desse continente. E internamente, a gente tem a questão aí que nossos cafeicultores, nossos militares, o exército em especial, não queriam mais o imperador no poder. E dessas demandas que a monarquia não estava, assim, dando conta de acompanhar, né? Muito informalmente falando, a modernização do país, ou melhor, a falta de modernização do país, era uma questão? Ainda é uma questão nossa, né? A gente pensar que o Brasil, em 500 anos de história, permanece um país agrário exportador. Nós somos exportadores de bens primários até os dias de hoje, um dos fatores que atrasa, digamos assim, o próprio avanço do Brasil para o século XXI. E aí, como que foi a organização aí desse golpe contra a monarquia? Quem que foram os principais envolvidos, os nomes que a gente pode destacar nesses eventos aí que marcaram o dia 15 de novembro? Em 1870, 20 anos quase antes, a gente teve o fim da Guerra do Paraguai. E com o fim da Guerra do Paraguai, nós tivemos o Exército Brasileiro tomando uma postura cada vez mais crítica com o governo imperial e nós tivemos os cafeicultores do Brasil. Basicamente, os cafeicultores, eles vão gradativamente criando partidos republicanos, investindo muito dinheiro em jornais, panfletos, né, em criar um clima opositor à monarquia e cada vez mais propício à vinda da República. Se você pensar quem começou a governar assim que a República começa, nós temos primeiro o Exército, os dois primeiros presidentes, e logo depois os cafeicultores, mostrando quem eram os opositores ao imperador. Jodenir, quando a gente entende esse enfraquecimento da monarquia, esses interesses ali que estavam de forma conflitante, como que entra o positivismo nesse capítulo da história? O positivismo fez parte da formação dos oficiais do Exército Brasileiro nas escolas militares, sendo uma filosofia, digamos, que pregava a ideia de que o ser humano progride, avança, evolui e os sistemas políticos também deveriam evoluir. Então, num certo resumo, a ideia principal é que a monarquia deveria ser seguida pela República, que seria um sistema muito mais avançado de governo que propiciaria mais pessoas a participarem do poder. E aí, nessa história toda, a gente tem o Manifesto Republicano, em 1870, né, que teve a participação de diversas camadas da sociedade que queriam manifestar suas opiniões, e aí criticando esse modelo que existia e exigindo um modelo federalista. Explica um pouco pra gente o que é esse manifesto, qual que foi a importância dele. O Manifesto Republicano é uma manifestação principalmente dos cafeicultores de Minas, São Paulo e alguns do Rio de Janeiro, mas principalmente contra a centralização da Corte do Rio de Janeiro, desejando um governo que eles apontavam como seria mais moderno, mais aperfeiçoado e, acima de tudo, desejando acesso ao poder. Se a gente pensar que com a figura de um monarca, um rei, um imperador, você sempre tem uma barreira à instância mais alta do poder. Com a instalação do presidencialismo, os próprios cafeicultores poderiam governar o Brasil e direcionar o Brasil aos seus interesses. E, Jodenir, nesse feriadão, é claro que a gente não está sozinho. A galera tá ligada aqui no nosso programa, acompanhando a entrevista. E a gente recebeu mensagem do Cleiton Nonato, que é de Barroso, Minas Gerais. Manda um abraço, falou que está aqui acompanhando a entrevista. E a nossa produção falou que tem também uma duplinha que está ligadinha aí no nosso programa. A gente tem foto? Ah, que delícia. Aí, ó, a gente confere o Vanderlei e a Maria Sofia, que são daqui de Juiz de Fora, onde acontece o nosso programa, que estão passando o feriado com a gente. Então, estamos muito bem acompanhados. Vanderlei e Maria Sofia, um beijo para vocês que estão sempre acompanhando o nosso programa. Beijo também para o Cleiton Nonato, que está aí ligadinho no nosso Manhã Diversa. E falando então, Jodenir, sobre a proclamação da República de uma forma geral, o que a gente consegue analisar de lá para cá? Assim, o que foi cobrado lá atrás, né, esse enfrentamento à monarquia, que era uma necessidade, uma conquista, e como está hoje o cenário do nosso país? O que a gente
gente consegue tirar de informação? A gente teve avanços muito grandes, principalmente nos últimos 40 anos da nossa República. A fase atual, chamada Nova República, é a fase mais democrática da nossa história. A monarquia trouxe avanços, trouxe retrocessos, mas efetivamente o Brasil mudou, o Brasil cresceu. Ainda há elementos que precisamos melhorar, mas se a gente pensar na ascensão da mulher, nas discussões que fazemos hoje sobre os povos originários do Brasil, a questão que nós temos do racismo sendo cada vez mais discutido e combatido em nosso país, a gente teve um salto qualitativo nesses últimos 130 anos, desde a proclamação da República. Muita coisa aconteceu, muitos impactos, né, que a gente não faz ideia na nossa sociedade que estão diretamente relacionados a esse assunto, né? E aí dessas pautas da época, uma que era muito importante é justamente a abolição, né, da escravatura, que também mobilizou muito a sociedade na década de 1880, né? Qual que são a relação aí desses dois eventos? A abolição da escravidão e, na verdade, o movimento abolicionista foi o primeiro grande movimento de massa, digamos assim, que tivemos no Brasil. Nas capitais, os grupos urbanos, tivemos jornais, tivemos uma mobilização interna muito forte de pressão política para que a abolição acontecesse, envolvendo uma população urbana, branca, livre, mas envolvendo principalmente uma população negra, ex-escrava ou livre de nascimento, que se envolveu profundamente no processo. Quando a abolição acontece, a gente teve uma camada muito grande da sociedade brasileira que perdeu escravizados. Então a gente tem uma leva de pessoas que perderam riquezas que haviam investido e que imediatamente deixaram de apoiar o Império Brasileiro nesse processo. Ainda por cima, no dia 14 de maio, logo após a abolição, no ano de 1888, o Partido Republicano Mineiro e o Paulista, que faziam oposição ao Império, publicaram jornais prometendo que pagariam uma indenização, que nunca foi paga, se a República fosse proclamada. Então nós tivemos os republicanos de 14 de maio, que eram aqueles que perderam escravizados e, em função disso, deixaram de apoiar o Império e começaram a apoiar a República Brasileira. Então, essa defesa da abolição que mobilizou o Brasil foi ponto determinante para conseguir estabelecer a proclamação da República? A perda de apoio político, a partir do ano de 88, teve um peso muito forte para uma gradativa oposição ao imperador. Se a gente parar para pensar, inclusive, que nós não tivemos uma resistência no momento em que houve a proclamação da República. Houve uma certa aceitação tácita, né? Não só por parte do imperador, que não quis lutar contra, mas também por parte da sociedade brasileira. E é claro que a gente vê o desfecho lá na frente, mas é uma história, um caminho que estava sendo traçado lá atrás, né? Como a Mari pontuou muito bem, ela falou do Manifesto Republicano, isso em 1870, a defesa, né, da abolição também mobilizando o Brasil. Então era um caminho que estava sendo constituído até essa grande mudança, né, Judeni? Vale uma observação que a nossa proclamação da República, assim como o nosso processo de independência, não envolveu uma discussão com as classes populares. A gente lembrar que foi um movimento, ainda assim, de uma elite brasileira. Eu gosto muito do escritor Lima Barreto, que viveu há 100 anos durante a primeira fase da República, que diz a frase: o Brasil não tem povo, o Brasil tem público. No sentido de que, naquele momento, a proclamação, não houve uma consulta à população. Aliás, houve uma promessa de consulta. Um plebiscito seria marcado para que o povo brasileiro dissesse se queria a República ou se queria permanecer na monarquia. Vai acontecer que o plebiscito só ocorreu no ano de 1993. O plebiscito dos anos 90, em que a gente votou se queria monarquia ou república no Brasil. E naquela época lá, né, no período da proclamação da República, apesar do povo não ter tido essa participação, o que a gente sabe? O que a gente sabe da opinião do povo? O povo era a favor, era contra? O povo estava sendo beneficiado ou não com isso? Porque envolviam diferentes camadas, exato, né? Porque quem opinou mesmo foi o pessoal lá, né, a elite. Mas o povo nessa história toda, como é que eles estavam? Dá para saber o que estava acontecendo? A gente tem que se perguntar de onde. A capital do Brasil era o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a cidade mais desenvolvida do Brasil nesse momento e era mais populosa. Eu não posso dizer que é mais populosa, mas uma das mais populosas. E, efetivamente, a cidade do Rio de Janeiro, você vai ter discussão política nas camadas médias, você vai ter todo esse processo. Mas a população pobre brasileira vai continuar fazendo o que ela faz até hoje. Ela tenta sobreviver. Então, a gente vai ver que, embora camadas médias da sociedade, camadas mais altas, donos de terras, fazendeiros, comerciantes, militares, participem de uma discussão e tentem direcionar um projeto de Brasil, a gente não tem uma participação popular efetiva a esse processo. Um historiador chamado José Murilo de Carvalho escreveu um livro chamado Os Bestializados, né? Ele usa uma matéria de jornal da época dizendo que o povo assistiu a tudo bestializado. Há quem questione hoje em dia essa postura, mas efetivamente você não tem um protagonismo da população brasileira. Então, por mais que o efeito tenha sido promissor de uma forma geral, o interesse que estava ali nas entrelinhas, então, era mais econômico, a gente pode dizer assim, mais o interesse econômico do que social?
Sim, sim. A questão social só se torna uma bandeira ou talvez uma proposta, uma pauta do governo brasileiro só depois de 1946 e finalmente em 1985, né? Quando esses dois momentos republicanos democráticos são instalados no Brasil. Nos últimos 40 anos é que de verdade a bandeira social ou a questão da população pobre, da população marginalizada brasileira surgiram de fato como pauta. Então o aspecto social acabou sendo ali mais uma consequência do que uma causa. Na Primeira República Brasileira, a gente pensar que uma das frases é: a questão social é caso de polícia, né? Então, não se tem bandeira social como sendo algo verossímil, algo importante. Ó, Jodenir, tem gente acompanhando a gente também pelo YouTube, né? Quem mandou um alô pra gente por lá foi o Henrique San, que tá acompanhando pelo YouTube. E a gente aproveita para mandar para você, avisar para você aí de casa que além de assistir a gente pela TV, também dá para ver pelo nosso site, diversa.tv, tem a transmissão ao vivo por lá. E também no YouTube, assim como o Henrique, porque por lá, além de assistir a Manhã Diversa, você pode participar pelo chat, a transmissão ao vivo, pode mandar sua pergunta e interagir com as outras pessoas que também estão assistindo o programa. Então fica aí várias opções para você assistir ao Manhã Diversa e a programação da TV Diversa, de onde você estiver. Então, muita praticidade para você não perder, né, toda essa informação, esse conteúdo de qualidade que a gente traz para você durante todo o dia e, é claro, puxando sardinha pra gente aqui no Manhã Diversa, né, Bárbara? Então, muito obrigada a todo mundo que está acompanhando, mandando recado, assistindo pelo YouTube, TV, site, enfim, de onde for. E aproveita e manda sua mensagem pra gente que a gente fica esperando, né? Opção aqui não falta. E, ó, esse bate-papo tá super bacana, mas vai continuar daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. É só o tempo de um cafezinho. Manda sua mensagem, então, pro nosso WhatsApp, o Instagram, que estão aparecendo aí na tela para você. Agora são exatamente 10 horas e 43 minutos e o Manhã Diversa já volta. Nosso intervalo foi super rapidinho e a gente já está de volta para continuar a nossa conversa com Jodenir Souza, professor de História, sobre a proclamação da República, que é comemorada hoje, dia 15 de novembro. Então, bom dia mais uma vez, Jodenir. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu adoro quando o nosso programa tem aula de História, porque é a minha matéria favorita na escola. E a gente comentou sobre isso esses dias, né? As duas apresentadoras aí têm como matéria preferida, né? O português e História. Isso, eu adorava a aula de História, continuo gostando desse assunto. Então, quando tem esse tema aqui no programa, é claro que eu adoro, e a gente está conversando hoje justamente sobre a proclamação da República. Tem muita história aí por trás para a gente destrinchar. Então vamos continuar nossas perguntas? Perfeitamente. Bora lá então. Ó. Então a gente entendeu no bloco anterior um pouco sobre o que estava acontecendo aí nessa época, né, da proclamação da República, quais que foram as principais forças envolvidas aí nessa história, né, um pouco sobre o que estava em jogo ali naquele momento, né? E aí, o que foi traçado um caminho até chegar à proclamação, né? E aí, com a participação de elites emergentes, militares, políticos, classes populares, escravizados, todos tinham críticas em comum à monarquia. Falando agora da monarquia em si, né? Essas críticas que existiam eram as mesmas para todo mundo ou não? Não, na verdade, se a gente pensar que o Exército Brasileiro era uma força militar desprestigiada. Quem fez Portugal dominar o mundo, quem chegou até o território da América foi a Marinha. Então a Armada, a Marinha, era a força militar mais importante, o imperador era membro da Marinha, eles eram uma elite, eles recebiam um salário melhor, todo o processo. Então você tem críticas dos militares desde a Guerra do Paraguai que vão em relação a salário, importância política e várias outras questões. Acabou que alguns militares começaram a criticar em jornais o próprio governo. E vamos lembrar que até os dias de hoje, membros das forças militares não podem se manifestar contra o governo oficialmente, porque eles fazem parte do governo e é uma questão de obediência e hierarquia. O vai acontecer que, ao criticarem o governo, muitos militares vão ser presos, vão ficar algum tempo pagando, né, em função de terem cometido um crime contra o Estado, e isso acabou sendo um dos fatores, inclusive, a boataria que fez o Deodoro da Fonseca tomar a frente do processo. Militares começaram a espalhar, ou pessoas começaram a espalhar, que ele seria preso, e isso acabou mobilizando aquele pequeno grupo de militares contra o governo no dia 15 de novembro. Os cafeicultores, eles queriam poder. Eles eram uma camada mais rica aqui da região, né, do Sudeste brasileiro, e desejavam efetivamente chegar ao poder, tomar as grandes decisões. Tanto é que a campanha deles era muito em cima da velhice de Dom Pedro.
Dom Pedro estava com 60 e tantos anos de idade, né? 60 e poucos anos de idade. Você imaginar que já há muitos anos eles faziam campanha falando da idade do monarca, falando que ele estava cansado, que ele não acompanhava a modernidade dos tempos, as mudanças necessárias. Então, todo esse discurso deles era muito direcionado dessa forma. E você tem uma camada aqui de fazendeiros do Brasil que queriam um federalismo no Brasil. O pessoal de casa deve conhecer, por causa de filmes e outras questões, como é que é o modelo norte-americano, né? Cada estado norte-americano hoje tem suas próprias leis, desde que não desobedeçam à lei maior, a lei federal do país. Eles queriam um modelo parecido no Brasil e a presença do monarca, da monarquia, dificultava esse processo porque havia uma certa centralização de poder no Brasil. Então, eram interesses diversos, mas que vão se juntar naquele mês de novembro de 89, todos em volta da campanha contra o governante do Brasil, que era Dom Pedro II nesse momento. Aliás, é o homem que mais tempo governou o Brasil, né? Dom Pedro chegou ao poder com 14 anos de idade, saiu do poder com 63. O cara governou 49 anos o Brasil e deixou marcas que até hoje prosseguem, né, na nossa história. É engraçado vocês falarem da monarquia e como é que ela impactou o Brasil. Eu tenho que enfatizar, o Brasil é muito grande. Sendo o Brasil muito grande, a notícia sobre o fim da monarquia, ela não chegou em alguns lugares ou demorou muito tempo para chegar no sertãozão, no interiorzão do Brasil, no chamado Brasil profundo, como alguns gostam de falar hoje. A gente entendeu, então, que o que uniu muitos desses grupos foi a insatisfação com a monarquia. E agora falando sobre os efeitos da proclamação da República para esses diferentes grupos, para essas diferentes camadas. Jodenir, quais foram os efeitos? Olha, o Exército Brasileiro se tornou uma força política importante da República. Não tem como a gente estudar a história da República Brasileira sem entender o papel desse Exército. Essa discussão nossa dos dias atuais, ela tem a ver com esse histórico nosso republicano. Tem a ver com o fato de que eles sempre foram ou protagonistas ou coadjuvantes em muitos processos históricos de mudança da nossa República. O Exército Brasileiro, inclusive, escolhe, junto com a Assembleia Constituinte, o primeiro presidente do Brasil, que foi o próprio Deodoro da Fonseca. Aliás, o primeiro e o segundo, que era vice de Deodoro, que foi o Marechal Floriano Peixoto. Então, o Exército ele tem um papel maior de protagonismo. Os cafeicultores se tornam, de fato, os próximos presidentes do Brasil, tanto que a velha República, ou Primeira República, é conhecida como a República do Café com Leite, né? Podemos questionar essa expressão, mas efetivamente é um período de hegemonia dos cafeicultores no Brasil. Eles mandam e desmandam e submetem o Brasil aos seus interesses. Você mencionou aí alguns nomes importantes, como, por exemplo, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto. Quem que foram as pessoas importantes por trás aí dessa conspiração, de tudo que aconteceu? E também, se a gente puder mencionar, talvez, figuras que não são muito comuns, não aparecem muito nos livros de história, mas que fizeram parte disso tudo também. Quais são os nomes aí que a gente vê, né, de destaque por trás? O Deodoro é o protagonista do processo, o Quintino Bocaiúva, que é um jornalista que ele direciona, de certa forma, as questões, né? A figura do Benjamin Constant, que é um tenente-coronel do Exército, que era professor nas escolas militares, e ele trabalhou muito na formação, digamos assim, de uma camada de jovens oficiais que vão apoiar todo esse processo. Seriam talvez os nomes principais que a gente poderia apontar. O mais engraçado da gente pensar é que a República Brasileira, essa proclamação, esse momento em que declarou a República, não foi nem no Congresso Brasileiro, foi na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro que foi proclamada a República do Brasil. Então, é um processo que, digamos assim, ele não é um processo heróico, como se tentou várias vezes afirmar, mas ele é um processo que é o Brasil, né, a nossa cara. Eu acho que é importante também ressaltar que a gente não está isolado do mundo. Eu insisto muito nisso quando eu dou minhas aulas. A gente está numa América Latina. E uma das marcas da América Latina é a instabilidade dos governos latino-americanos. A gente tem alternâncias de democracias e ditaduras, democracias e ditaduras. Então, a gente entender que um golpe da República Brasileira, que inicia a nossa República, não é incomum na nossa região. A gente tem regiões como a Bolívia, que teve mais de 100 golpes de Estado. Então, o Brasil, ele é um país latino-americano. Então, essa experiência de grupos se organizarem, alguns até ligados ao Estado, e promoverem mudanças, é uma realidade brasileira. Faz parte da nossa realidade. E aí, a partir disso, um governo provisório foi formado. Provisório de 1889 a 1891, por 2 anos mais ou menos, em que o Deodoro governou por decretos, em que se eliminou, digamos assim, as instâncias do governo como Câmara de Deputados, os presidentes de província, que eram os equivalentes a governadores de estado, e se colocou pessoas que eram do interesse daquele dito grupo do governo provisório. Basicamente foi feita uma grande naturalização, tínhamos grande número de imigrantes, né? Foi feita as trocas necessárias de poder e se montou, se estruturou o que nós chamamos hoje
de República Brasileira. A nossa bandeira, né, ela foi de início modificada, né, para uma cópia, digamos assim, da bandeira norte-americana, que se voltou atrás até por decisão do Deodoro, que exigiu que se mantivesse a bandeira da época do Império, se tirando o brasão da família de Bragança e colocando lá a esfera com o céu do Brasil no dia 15 de novembro e os dizeres, né, uma parte dos dizeres da filosofia positivista que vocês me perguntaram. Então, você mencionou aí a bandeira, né, que foi um símbolo muito importante que marcou essa mudança. Quais outras mudanças a gente pode mencionar aí que aconteceram? Principalmente, talvez, mudanças de símbolos, né, como esse exemplo aí, que a gente vê até hoje, não faz ideia que são originários aí desse evento. Sim. Além da nossa bandeira nacional, a gente vai ter o hino nacional, que vai demorar um tempo para ter sua letra de fato, né, estabelecida. Vai ser feito até um concurso, mas o concurso vai gerar o que nós chamamos de hino da proclamação, né? Enquanto que o nosso hino nacional, ele vai ser mantida a melodia e uma nova letra vai ser estipulada aí com a proclamação. A simbologia, por exemplo, somos mineiros, né, gente? De Tiradentes, né? A criação de novos heróis, né? Vai ser uma campanha muito bem organizada na primeira fase da República, para justamente dizer que a República não é uma novidade. É uma questão política muito interessante. As pessoas não gostam de novidades na política. Tudo tem que ser puxado de um certo passado. Então, dizer que 100 anos antes da proclamação, houve um grupo de mineiros que defendeu a República e buscar ali o heroísmo do chamado Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi um dos fatores dessa fase. A próprio símbolo da nossa República, que aparece em algumas moedas nossas, nas nossas notas, né, do nosso real, do nosso dinheiro atual, aquele rosto da República, a criação, né, de uma simbologia para criar uma, como é que se diz, uma herança, uma ideia de que a República Brasileira é forte e é poderosa. A gente já viu aí que hoje a capital do Brasil fica lá em Brasília, mas até 1960 a nossa capital era a cidade do Rio de Janeiro, onde aconteceu a proclamação da República e onde também ficava a residência presidencial. Uma construção belíssima, cheia de história que você pode visitar. É o Museu da República. Residência oficial do presidente da República até 1960, hoje o Palácio do Catete abriga o Museu da República, órgão que tem o objetivo de preservar a memória republicana brasileira. No dia 8 de março de 1960, foi criada a Divisão de História da República, entidade responsável pela preservação, investigação e comunicação de todos os itens relacionados à República Brasileira. O museu possui exposições temporárias que duram cerca de 3 meses. Essas exposições contam com atividades lúdicas para que os visitantes interajam com as peças expostas. No Salão Veneziano, o palácio guarda uma história muito polêmica. Em 1922, a esposa do então presidente Hermes da Fonseca organizou um sarau no espaço que contou com a apresentação até de Chiquinha Gonzaga. O espaço também tem importantes documentos da República, como o título de eleitor de Getúlio Vargas, diplomas dos generais da ditadura, além de fotos do cotidiano dos presidentes. Outra importante mostra é a das fases da República. Lá são encontrados artigos e informações, desde a proclamação em 1889, passando pelo Café com Leite, Getúlio Vargas, JK, ditadura militar, promulgação da Constituinte de 1988 e finalizando nos dias atuais. Outra curiosa área do museu é o guarda-roupas. Lá estão guardadas importantes vestes usadas pelos presidentes e pessoas ligadas a ele. O Museu da República fica na Rua do Catete, número 153, no bairro do Catete, no Rio de Janeiro. As visitações acontecem de terça a sexta, de 10 da manhã às 5 da tarde. E nos fins de semana e feriados, o funcionamento é entre 11 da manhã e 3 da tarde. A gente volta aqui então para a nossa entrevista, falando da importância, né, desse acesso aos museus, da valorização, do reconhecimento da história. E voltando a esse assunto nosso, né, da proclamação da República. O Brasil, então, virou um Estado laico,
presidencialismo, né, passou a ser o sistema do nosso país, mas é tudo relativamente muito recente, Jordeni. O Brasil, então, considerando essas mudanças que são extremamente densas, mas que aconteceu num tempo, assim, pequeno, né, 133 anos, como a gente falou, o Brasil ainda precisa evoluir muito politicamente? A gente tem que avançar muito na educação política do povo brasileiro, para que o povo entenda primeiro como é que funciona a nossa república, como é o sistema democrático, a gente entender que há espaços de manifestação e as coisas têm lugar certo para acontecer. Quais são os 3 poderes? Muitas pessoas adultas, passaram inclusive por curso superior, não têm conhecimento de quais são os 3 poderes de fato da república, como eles funcionam. A gente entender que não tem só em Brasília, mas que em nossas cidades isso também funciona. Se a gente pensar que a nossa república tem pouco mais de 130 anos, a gente elege vereadores e prefeitos e muitos de nós não lembramos mais depois da eleição em quem votamos sequer para vereadores, quem nós elegemos para senadores, deputados. A gente entender que essas pessoas têm um papel de nos representar. República significa coisa pública, e coisa pública no sentido de que todos nós somos parceiros e donos em conjunto de tudo que acontece à nossa volta. O espaço público é nosso, há meios da gente participar, há meios da gente, inclusive, fazer uma oposição responsável, fazer uma participação no poder de forma também responsável. Isso aí, muito importante entender o passado para a gente compreender o presente e pensar no futuro da melhor forma possível. Muito obrigada, Jordeni, pela sua participação mais uma vez aqui no programa. Eu que prazer agradeço. te receber. A gente espera ter muito mais aulas de história com você daqui para frente. Obrigada, viu?